né? E achei muito lindo, muito oportuno a oportunidade de poder falar sobre ganhar almas, E o Senhor tem falado comigo sobre ganhar almas, e achei muito oportuno, fiquei muito feliz com essa oportunidade. Eu tinha colocado ali um texto, mas eu preciso mudar esse texto. Eu quero convidar vocês para a gente abrir em Mateus 16, 26. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Na verdade, eu vou ler bastante textos aqui. Espero poder falar apenas 3 pontos com vocês, que considero importantes nessa noite. Mas Mateus 16, 26, Jesus diz: pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Acho que está dando um pouquinho de ressonância, acho que podia baixar um pouquinho, não sei. Que adiantará o homem, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? E nós estamos aqui, então, para meditar sobre ganhar as almas. Amém? Ganhar as almas. E a razão, em primeiro lugar, já começando o primeiro ponto dessa mensagem, é que as almas se perderam. Elas estão perdidas. Meus irmãos, eu queria dar alguma informação estatística para vocês, começando essa palavra aqui, que eu achei interessante. É a seguinte: as pessoas que fazem estatística, elas supõem que já nasceram 100 bilhões de pessoas desde Adão até hoje. Elas supõem, de acordo com as estatísticas, que já passaram por essa terra 100 bilhões de pessoas. Hoje tem mais ou menos 7 bilhões de pessoas vivas no planeta. E o que acontece é que nascem uma média de 134 milhões de pessoas por ano. Nascem 134 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Morrem por ano em todo o mundo 56 milhões e 56,2 milhões de pessoas morrem por ano. Isso dá uma média de 6.400 pessoas por hora, que dá uma média de, os que morrem 154 mil pessoas por dia em todo o mundo. Nasce o dobro disso, nasce a média de 367.200 pessoas por dia. Imagine isso, 367 mil pessoas nascem por dia hoje, na população atual. E morrem a metade disso. 154 mil pessoas falecem por dia em todo o mundo. Se você fizer uma média por dia, nascem 15.300 pessoas por hora. Nascem 15.300 pessoas por hora e morrem 6.420 pessoas por hora. E se você colocar isso em minutos, nascem 255 pessoas por minuto e morrem 107 pessoas cada minuto. Eu estava ontem na praça com minhas crianças, meus 2 filhos e a minha esposa, e eu estava vendo aquele monte de gente, e no meu coração, aquele pensamento: quantas pessoas estão indo para o inferno todos os dias? Quantas pessoas estão indo para o inferno todos os dias? A minha esposa me perguntou: quantas pessoas você acha que são cristãs? Vamos falar mais um pouquinho de estatística. A estatística atual dos 7 bilhões de pessoas é que provavelmente 1 bilhão de pessoas sejam considerados cristãos, envolvendo todo tipo de cristianismo que você pensar. 7 bilhões de pessoas no mundo, apenas 1 bilhão é considerado cristão, envolvendo todos os católicos, todos os espíritas, todas as pessoas que professam religiões cristãs heréticas que você imaginar. Supõe-se que desse 1 bilhão de pessoas que são cristãs, 500 milhões desses sejam evangélicos. Dos 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, provavelmente apenas 500 milhões de pessoas sejam evangélicos. Isso é, juntando aí a população do Brasil e dos Estados Unidos, provavelmente daria mais ou menos o número de evangélicos que existe no mundo. E o resto seriam todos budistas, hinduístas,
e muçulmanos e outras religiões? A verdade é que as almas estão perdidas, elas estão indo para o inferno aos montes, aos montes. Agora, o que me preocupa, em primeiro lugar, são as almas que estão salvas dentro da igreja e não estão realmente salvas, não estão totalmente salvas. E eu gostaria de não estender muito essa palavra, mas eu gostaria que você pensasse em 3 pontos. Primeiro, que todas as almas estão perdidas. Nós não vamos ler todos os textos, mas se eu mencionar alguns, você vai saber de cor. Em Romanos 3, 23, o Senhor mesmo diz, Paulo diz que, porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus, todos estão fora, estão perdidos, todos estão indo para o inferno. Alguém pregou na minha igreja 2 domingos atrás e disse que quando a pessoa nasce, ela nasce com uma sentença, ela já nasce condenada. Isso é verdade, as pessoas já nascem condenadas ao inferno. A menos que no longo da vida ela venha encontrar Jesus e ser salva, ela já nasceu condenada ao inferno. E as pessoas são endurecidas, irmãos. O Salmo 53 é um dos que mostra que, o Salmo 53, verso 1, por exemplo, diz a palavra de Deus que diz o nécio no seu coração, não há Deus. O homem já nasceu tão perdido que ele já chega dizendo que Deus não existe, que Deus tem dúvida da existência de Deus e que todos pecaram, todos se extraviaram e praticam abominável iniquidade, não há quem faça o bem. E o verso de Deus diz, não há um sequer. Deus olhou do céu à terra e procurou um que fizesse o bem, um que atentasse para Deus. Não estou falando, a Bíblia não está dizendo de que são pessoas boas, que Deus procurou pessoas que tivessem o coração bom e pessoas que quisessem fazer coisas boas. Não, ela está dizendo um que faça o bem, um que tema a Deus, um que faça o bem aos olhos de Deus no sentido espiritual. No sentido de ter pureza espiritual, não há nenhum sequer, todos estão perdidos, e a Bíblia diz, não há um sequer. Todas as almas estão perdidas. Agora, as pessoas se perdem de várias maneiras. No capítulo 15 de Lucas, por exemplo, você tem 3 parábolas de Jesus. A parábola da ovelha que se perdeu, a parábola da moeda que se perdeu dentro de casa e a parábola do filho que se perdeu. Você tem nesse capítulo 3 formas como as pessoas se perdem. Por exemplo, a ovelha se perdeu naturalmente. Naturalmente a ovelha se perdeu. Ovelhas são fáceis de se perder e ela naturalmente sai fora do caminho e se perde. A moeda, ela se perdeu acidentalmente. A mulher tinha 10 moedas dentro de casa e por algum acidente ela perdeu uma dentro de casa. E o filho se perdeu propositalmente, isso é, ele decidiu sair de casa, ele decidiu se perder no mundo. E é interessante que você olhando para as 3 formas de perda aqui, você percebe que o pastor foi atrás da ovelha que se perdeu naturalmente, você percebe que a mulher varreu a casa e resolveu o acidente, encontrou a moeda perdida acidentalmente, mas o filho que se perdeu propositalmente, o pai não foi atrás dele, ele esperou que ele voltasse, ele esperou que aquele que se perdeu propositalmente tomasse o propósito de voltar e ser achado novamente. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Mas nós vemos ali, em primeiro lugar, que as pessoas estão perdidas de todas as formas. Agora, nós precisamos ganhar as almas, é o que está sendo falado aqui já desde o primeiro domingo, a primeira quarta-feira desse mês. Só que eu queria começar com a seguinte coisa. Deus precisa, em primeiro lugar, ganhar o ganhador de almas. Deus precisa ganhar, em primeiro lugar, os ganhadores de almas. Irmãos, eu queria que você olhasse para um texto comigo, que é Romanos 2, 17 a 24, e são alguns versículos que a gente poderia olhar, porque o apóstolo Paulo, ele começa a confrontar essa questão do ganhador de almas aqui, e aqui eu estou falando sobre o ganhador de almas precisa ser ganho primeiro. Se alguém vai ganhar alguma alma, ele precisa ser ganho primeiro. E eu não estou falando, irmão, ser ganho para estar na igreja, ser ganho para a religião, ser ganho para ser um evangélico. Eu estou falando a sua alma ser realmente ganha por Deus. E deixe-me, por favor, pressionar um pouquinho esse ponto. Paulo diz aqui, como está aí, eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Ele está falando de alguém que era judeu e que
pregava o judaísmo para as pessoas, e que confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, quem são esses, senão os ganhadores de almas, senão os pregadores, ok? E que instruidor de nécios e mestre de crianças, quem são esses, senão nós, os ganhadores de almas? Que tens na lei a forma da ciência e da verdade. De quem que ele está falando? De nós, ganhadores de almas. Mas o verso 21 diz, mas tu que ensinas a outro e não ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Isso é, o ganhador de almas está tendo problemas aqui. 22, tu que dizes que não se deve cometer adultério e adulteras. Alguém já ouviu falar de algum crente que adulterou? De algum pastor que caiu? De algum ganhador de almas que praticou isso aqui? Tu que abominas os ídolos, mas roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Verso 24, assim... Pela vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Olhe para mim por um momento. Eu visitei um rapaz que eu comecei a fazer um evangelismo na casa dele. Não crente, família não crente, aceitou o evangelismo. Comecei na casa dele toda quinta-feira. Na primeira quinta-feira que eu fui, a gente foi para a sala e conversou e teve estudo bíblico, etc. E ele nos convidou para um lanche e na hora do lanche, foi que o homem começou a abrir o coração. Ele não falou muito na hora da primeira ministração, mas na hora do lanche ele começou a dizer, pastor, meu pai, ele nos abandonou, ele abandonou minha família, quando eu tinha 3 anos de idade. Ele arrumou outra mulher, ele trocou minha mãe por uma outra mulher. E ele começou a contar aquelas histórias assim de muita decepção com o pai. Só que ele terminou falando comigo assim, meu pai é um pastor. Meu pai é um pastor e o meu pai continua abrindo igrejas hoje. Mas o meu pai nunca me deu nada. Meu pai nunca fala comigo. Meu pai, esse é um homem de mais de 30 anos, casado com filhos aqui na América, que tem uma grande amargura com o pai. Mas o pai é um pastor e continua pastoreando lá no Brasil. Continua pastoreando no Brasil. Bem, enquanto a gente estava conversando, esse homem começou a falar de um outro problema, que ele mora nesta casa, onde ele está alugado, esta casa, e começou a falar que, por exemplo, a água quente estava quebrada, e ele estava tendo problemas com o dono da casa, porque ele é muito difícil de consertar as coisas, ele está pagando o aluguel lá há 5 anos, mas é muito difícil lidar com o dono da casa, porque o dono da casa nunca aparece, ele não responde às ligações telefônicas, e ele demora a vir consertar a casa, ele só vem para receber o aluguel, e etc, etc, etc. Quando terminou aquela conversa toda, o que ele disse para mim? O dono da casa é um pastor. O dono da casa é um pastor. E aí eu já estava com vergonha, porque eu sou um pastor também. E eu estava na casa dele para evangelizar. E eu falei com aquele moço, eu queria te agradecer por você receber um pastor na sua casa, porque depois dessas histórias... e ele me contou outra história. Outra história que eles foram num casamento... numa igreja lá, na determinada igreja, e houve uma decepção tão grande que a família que não era crente pediu até para desfazer o casamento, porque por causa do testemunho desse pastor, porque quando foram embora levaram uma mala de dinheiro e lá no aeroporto foram pegos e etc. Quer dizer, depois dele contar todas essas histórias, eu falei assim, como é que você ainda recebe um pastor na sua casa? Ele falou assim, porque eu ainda acredito que ainda deve ter alguém que é honesto em algum lugar. Eu ainda estou dando uma chance para acreditar que deve ter alguém honesto em algum lugar. Se eu pisei naquela casa com cuidado, imagina você das próximas vezes que eu fui lá. Das próximas vezes que eu fui naquela casa para conquistar uma pessoa que os pregadores que deveriam ter ganho essa alma, não tinham sido ganhos eles mesmos. Não vamos dizer que todas essas histórias eram exatamente como ele contou, mas haviam vários maus testemunhos. O que eu quero dizer é que um ganhador de almas precisa que Deus ganhe a alma dele primeiro. E foi exatamente isso que Deus começou a falar comigo. Até que ponto eu tenho ganhado a sua alma para poder fazer de você um ganhador de almas? Até que ponto eu tenho ganho a sua vida para poder... Então, eu queria que você meditasse mais um texto, 1 Coríntios 4,15. Nós temos alguns pastores em nossa igreja, nós tivemos a honra de receber mais uns 2 ou 3 pastores nos últimos 3 anos, e nós temos uma oração toda quarta-feira só com os pastores. E esse texto que eu vou colocar agora, 1 Timóteo 4,15, é um texto básico da nossa oração de pastores. E eu queria que ele se aplicasse aos ganhadores de alma aqui nessa noite. Presta atenção no que diz 1 Timóteo 4,15.
apóstolo Paulo, vivendo, dizendo para Timóteo, ele diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de quê? De ti mesmo. E do teu ensino. Espera aí, o ensino vem depois. Você tem que cuidar de você primeiro. Mas quando a gente vai pregar, por exemplo, o pastor me chamou para pregar aqui. Qual é a primeira preocupação de um pregador quando ele é convidado para pregar? O que vocês acham? Preparar a mensagem? Não. Preparar a mensagem. Geralmente é preparar uma mensagem. O que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Mas, na verdade, pela ordem bíblica, você tem que se consagrar primeiro. Porque você tem que ter cuidado de você primeiro e depois do teu ensino. Agora, presta atenção no restante do versículo. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, e persevera nessas coisas. Por quê? Porque fazendo isso, salvarás tanto a ti, salvarás a quem primeiro? Quem é que tem que ser salvo primeiro? O pregador. O pregador precisa ser salvo primeiro. E os pregadores que realmente ganham as almas são aqueles que realmente foram salvos por Deus. Almas são ganhas por pessoas que foram realmente ganhas por Deus. Quem se lembra do primeiro filme da série Left Behind? Deixados para trás. Quem se lembra do primeiro filme, aquele filme antigo, que o pastor fica e os membros vão? Quem se lembra da cena? Que o pastor pega a bolinha de ping-pong, vai para a igreja vazia e começa a jogar a bolinha lá, e a bolinha volta. E ele diz, eu pregava, nem eu mesmo acreditava no que eu falava. E eles foram, e eu fiquei. Será que é possível ganhar alguém e perder a nossa própria vida? Será que é possível evangelizar alguém, salvar alguém, e você perder a sua própria alma? Isso é perfeitamente possível. E é uma tragédia na religião, é uma tragédia na vida espiritual. Porque Deus quer, em primeiro lugar, ganhar as nossas almas. Deus começou a falar comigo de colocar uma prioridade no meu ministério, e a prioridade sempre não é cuidar da igreja. Na minha igreja, no meu ministério, a prioridade não é cuidar da igreja. A prioridade é cuidar do pastor. E eu estou falando em termos espirituais. E Deus falou comigo, se você quer que eu faça qualquer transformação na vida desta igreja, eu preciso fazer na sua primeiro. Eu preciso fazer na sua primeiro. Se você quiser que eu ganhe qualquer alma nessa igreja, e eu estou falando de ganhar pessoas que já estão dentro da igreja, cujas almas não foram ganhas ainda, eu preciso ganhar a sua primeiro. Sabe qual é a primeira alma que eu estou tentando salvar na minha igreja? A minha. Sabe qual é a primeira alma que eu estou tentando evangelizar para ganhar para Jesus? A minha. E eu tenho encontrado várias pessoas que estão dentro da minha igreja que ainda precisam ser ganhos. O fato dela estar lá não significa que ela foi ganha. Por exemplo, várias pessoas, Jesus não ganhou a alma dela ainda na oração, ela vem à igreja, mas ela não consegue orar, ela não tem uma vida de oração. Sua alma não foi ganha na oração, não teve essa decisão. É claro que podemos fazer de várias outras coisas, ler a Bíblia, por exemplo, entregar o dízimo, viver uma vida fiel. As pessoas são ganhas para a igreja, mas não são realmente ganhas para Jesus às vezes. Eu queria que você checasse hoje se Jesus realmente ganhou a sua alma em todas as áreas, ou se há alguma área em que ele não ganhou a sua alma ainda. Por exemplo, eu comecei a fazer alguns apelos específicos na minha igreja. E o apelo, por exemplo, hoje eu quero fazer um apelo, depois dessa pregação, para aqueles que a partir de hoje tomam a decisão de entregar o dízimo ao Senhor. Por quê? Porque já com uma igreja de 12 anos, que vai fazer 12 anos agora, membros que estão ali há 10 anos, 5 anos, algumas pessoas até hoje, elas nunca entregaram o dízimo. E a gente faz o apelo para pessoas que ainda não entregaram isso ao Senhor. Por exemplo, eu tenho pessoas na igreja que visitam a igreja que estão lá já há 5 anos, mas ela nunca decidiu se batizar. O Senhor não ganhou a alma dela nessa decisão. E nós fazemos apelos específicos. E Deus começou a falar comigo, ganhe as almas que estão dentro da sua igreja primeiro. E olha, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a me deparar com a mesma coisa que a gente se depara quando começa a tentar ganhar as almas dos que estão lá fora. As almas que estão lá fora não estão fáceis de ser ganhas, muito menos as que estão dentro da igreja.
E Deus começou a me mostrar uma razão básica, que é um espírito de endurecimento que tem endurecido o coração das pessoas. Os pastores que estão, por exemplo, o pastor que está aqui, os pastores que estão aqui, que ministram, eles sabem que quando a gente começa a pregar e ministrar, a gente luta contra o espírito do endurecimento. Seja para ganhar pessoas dentro da igreja e fora. Mas fora da igreja, as pessoas estão muito mais endurecidas. E olha, eu comecei a orar especificamente contra o espírito do endurecimento, porque as pessoas lá fora estão terrivelmente endurecidas, por várias razões. Primeiro, porque já nascemos no pecado, nós não nascemos dentro do jardim do Éden. Por favor, olhe para essa situação. Adão e Eva, antes deles serem lançados fora do jardim, eram pessoas sensíveis, que ouviam a voz de Deus. Eram pessoas sensíveis, mas você pode imaginar, quando Deus expulsou aquele casal do jardim, e que eles passaram a viver uma vida por conta própria, que é a vida na qual nós nascemos, as pessoas aprenderam a ser duras. Nós somos endurecidos em várias áreas. E Deus precisa nos conquistar, e Deus é muito paciente com os endurecidos, porque Ele fica nos conquistando devagar. Você já percebeu que as conversões são muito lentas? Você já percebeu que as pessoas entregam uma área de cada vez para Deus? Você já percebeu que as pessoas não se entregam completamente de uma vez para Deus, nem que elas quisessem, porque há um endurecimento em nós, e Deus precisa quebrantar áreas de cada vez para ganhar aquela área na nossa vida. Hebreus 4:7 é um verso que tenho falado muito na minha igreja, porque diz assim: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por quê? Porque é muito fácil para nós, quando estamos ouvindo a voz de Deus, que todos estamos, quase todos os dias estamos ouvindo, mas de alguma maneira endurecemos o coração. É natural para nós nos endurecermos. Por exemplo, quando um marido fala de certa maneira com a esposa, que ela se ofende, o que ela faz? Ela endurece o coração na hora. Quando a sua esposa fala com você de alguma forma que não te agrada, você fecha o coração na hora, endurece o coração. Irmãos, o espírito de endurecimento, ele tem endurecido as pessoas demais, e existem vários tipos de endurecimento. Os endurecimentos natural, porque nascemos no pecado, e porque as pessoas estão cada dia mais endurecidas. Deixa eu mostrar para você que as almas que nós estamos tentando ganhar estão muito endurecidas. E nós não vamos ganhá-las de forma fácil. Mateus 24, verso 12 diz o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor de muitos esfriará. Eu queria que você pensasse no processo de esfriamento. Olha, quando você está cozinhando algo, aquilo está mole, porque está debaixo do fogo. Você está cozinhando um mingau, aquilo está bem mole, aquilo está bem maleável. Mas você não precisa botar na geladeira para esfriar, basta você desligar o fogo e deixar a panela esfriar sozinha. O processo do esfriamento endurece o que está lá dentro. Pega aquela polenta 2 horas depois, para ver se ela está molinha. Não está mais, ela está dura. Porque o processo do esfriamento endurece as pessoas. Deixa eu dizer para vocês que a iniquidade tem endurecido as pessoas cada dia mais. As pessoas têm se tornado cada dia mais endurecidas, mais resistentes. E quando a gente está indo ganhar essas almas, nós estamos lidando exatamente com essa dificuldade espiritual. Há um espírito de endurecimento prendendo o coração das pessoas. E eu estou falando até agora de endurecimentos naturais. Deixa eu mostrar para você um texto onde os demônios endurecem as pessoas. Mas vamos recapitular. Eu falei que, em primeiro lugar, o pecado endurece as pessoas. Nós não estamos indo conquistar pessoas do coração bem quebrantado, cheios de boa vontade para Deus. Não. Nós estamos indo conquistar pecadores endurecidos, pessoas que nasceram no pecado. Lembra do Salmo 51, verso 5? Onde o salmista Davi, ele diz: eu nasci em pecado, eu sei o ambiente em que eu nasci. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Presta atenção, quando você sai para evangelizar, você não está saindo para um piquenique. Quando você sai para falar de Jesus, de Deus para alguém, você está indo para uma parede onde há um endurecimento natural do pecado. Segundo lugar, há um endurecimento cultural. Há um endurecimento cultural. Por exemplo, o endurecimento religioso.
Todo brasileiro nasce aonde? No catolicismo. Todo brasileiro já nasce debaixo de um endurecimento religioso. E você pega as pessoas para evangelizar, e a primeira coisa que elas falam para você, não, eu sou católico. E elas se armam daquela vestidura cultural, e elas se prendem naquele espírito do romanismo. E olha, eu estava evangelizando uma moça, e eu nunca fui católico, porque eu nasci num lar cristão, mas eu encontrei esse espírito do catolicismo prendendo a pessoa, e eu nunca imaginei que ele fosse tão forte. Eu estava evangelizando a moça e o demônio pegou ela na minha frente, jogou ela para trás, e ela presa no sofá, eu perguntava, o que está acontecendo? Ela dizia, o demônio está dizendo para mim que ele não vai me soltar, que ele não vai me largar. Ela estava consciente. Mas o que eu percebi, aquela moça, por exemplo, ela tinha um cabelo longo, ela tinha cortado o seu cabelo, ela queria oferecer à Virgem Maria, ela tinha pedido o padre aqui de Chibós para mandar lá para Aparecida do Norte. O padre não quis mandar, porque ele viu muito problema para mandar isso, mas ela era tão dedicada que ela estava presa por aquele espírito. Resgatar aquela moça daquele endurecimento religioso foi uma batalha muito grande. Nós não estamos indo para um piquenique, nós estamos indo para uma guerra espiritual. Agora, deixa eu mostrar para você o que está em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 22, os versos 24 a 26, porque toda vez que você for evangelizar alguém, você vai se deparar com o espírito do endurecimento. Presta atenção. 2 Timóteo 2, 24 diz, ao servo do Senhor não convém contender. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Presta atenção. Veja que, em primeiro lugar, antes de ganhar qualquer pessoa, Deus precisa ganhar a alma do pregador. Ao servo do Senhor não convém contender, porque quem está evangelizando tem que ser manso e humilde de coração, apto para ensinar, sofredor. E para eu ser isso, significa que Deus teve que ganhar a minha alma. Deus tem que ganhar a minha alma para poder me fazer manso, apto para ensinar, sofredor. Porque essa pessoa vai ensinar quem? Olha para o verso seguinte, o verso 25 diz o seguinte, corrigindo com mansidão aos que resistem. Escuta, nós não estamos pregando a pessoas que estão com o coração tremendamente aberto para Deus. Nós não estamos evangelizando pessoas que estão cheias de boa vontade para Deus. Nós não estamos evangelizando pessoas que estão com o coração contrito, que estão humilhadas. Nós estamos evangelizando pessoas endurecidas, pessoas que Satanás está prendendo o coração delas, presos numa capa de endurecimento religioso, cultural e pessoal. E eu não estou falando ainda dos endurecimentos específicos, porque cada pessoa tem um endurecimento específico. Uma coisa que aconteceu com ela, que a tornou mais endurecida. Uma coisa que passou na experiência dela, que fechou o coração dela ainda mais. Irmãos, eu nunca começo, quer dizer, não posso dizer nunca, mas dificilmente eu começo a evangelizar alguém falando diretamente algo da Bíblia. Eu gosto de evangelizar alguém conversando sobre a pessoa, ouvindo o que ela tem para dizer. Por exemplo, eu cheguei na casa de uma mulher e a gente começou a falar de Jesus. E a gente está falando quem é Jesus. Ela virou para mim e falou assim, olha, eu já discuti com muita gente sobre isso e vou falar mais uma vez. Jesus para mim é um pensamento. Jesus para mim é um pensamento, e não adianta discutir comigo, porque eu geralmente brigo com as pessoas, porque elas vêm com outra ideia, mas a minha ideia é essa, e Jesus é um pensamento, e ele não é uma pessoa, ele não nasceu, ele não é real, e esse é o pensamento dela. Eu só fiquei sabendo disso, porque eu deixei a mulher falar. Eu precisava descobrir quais são os endurecimentos que estavam naquela pessoa que eu estava tentando evangelizar. Qual era a obra que o diabo já tinha feito antes de eu chegar ali? Escute, você acha que você é a primeira pessoa que está indo falar com aquela pessoa? Você acha que agora, porque você chegou na vida dela para evangelizar, você é o primeiro que chegou ali? Não, muito antes de você chegar, o diabo já estava fazendo uma obra ali.
Ele estava levantando uma parede ali, ele estava levantando experiências ali, ele estava levantando mentiras ali, ele estava empedernando, ele estava endurecendo o coração daquela pessoa por anos e anos e anos e anos, com experiências e decepções, afastando o coração dela de Deus. Toda vez que a gente se põe diante de alguém, a gente está diante de um pecador endurecido. Diante de um pecador endurecido. E olha, irmãos, as pessoas até aceitam vir para a igreja. Você sabia que não é difícil trazer para a igreja? Não é. As pessoas gostam da igreja. Eu vou te falar por quê. O ambiente é bom, a música é boa, as pessoas são agradáveis, tratam a gente bem, tem lanchinho depois, ligam para a gente, pastor dá atenção para a gente. Muitas pessoas foram trazidas para a igreja, e elas gostam da igreja, mas elas não vieram a Jesus. Elas não vieram a Jesus. Elas não conseguem orar, elas não têm vida com Deus, elas não foram salvas. Irmãos, eu estou pregando para a minha igreja com um grande peso no meu coração, sabendo que eu estou pregando a pessoas ali por anos e anos que ainda não estão salvas. Um pastor precisa ter certeza que suas ovelhas estão salvas. Deixa eu mostrar para você um texto que não estava aqui, mas que veio ao meu espírito agora. 2 Coríntios capítulo 15. Versículo 2 Coríntios 13, que não tem 15, é o último capítulo de 2 Coríntios. Versículo 5, 2 Coríntios 13, verso 5. Paulo diz assim, Paulo é um pregador que está preocupado se suas ovelhas são realmente salvas. Ele diz, examinai-vos a vós mesmos, se vocês permanecem na fé. Paulo fala, eu estou cansado de provar vocês, eu estou cansado de eu testar vocês, eu quero que vocês aprendam a testar vocês mesmos. Você consegue se testar? E saber se você mesmo está na fé? Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Isso é, um crente precisa ter certeza que ele está em Jesus e que Jesus está nele. E que ele não está aqui porque foi trazido por um amigo, que ele não está aqui porque ele está acompanhando um membro da família, porque ele não está aqui porque ele nasceu na igreja. Ele precisa ter certeza que ele está aqui por causa de Jesus. Quem é Jesus para você? Olhe para mim, por favor, me perdoe ser um pouquinho firme, mas eu estou falando da minha experiência pastoral, pastor. Quando um pastor tem que arrastar um crente para a igreja, eu tenho dúvida se ele é salvo. Porque o salvo diz, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a gente tem que bajular as pessoas para vir à igreja, eu tenho dúvida se elas são salvas. Quando a gente tem que bajular um crente para orar, o crente não tem vida de oração, ele não ora, eu não consigo orar. Eu estou cansado de ouvir as pessoas dizerem para mim, pastor, eu não consigo orar. Eu falo, tem algo errado com você. Porque o salvo ora. O salvo tem prazer de falar com Deus. A pessoa que foi salva, que ele teve uma experiência com Deus, ele tem comunhão com Deus. Ou eu sempre falo na minha igreja, se você não está indo para o céu, não se preocupe com o dízimo. Por que é que as pessoas fazem um auê tão grande por causa do dízimo? É porque não são salvas. Porque o salvo tem prazer. Isso é coisa de salvo. Eu tenho dúvidas se muitas pessoas que estão na igreja são salvas. Por isso que o Senhor diz para mim, o Senhor fala para mim assim, ei pastor, tenha certeza que as almas que estão dentro da sua igreja estão salvas mesmo. Ou procure ganhar as pessoas. Deus começou a falar comigo sobre ganhar almas, irmãos. E sabe onde Ele mandou eu começar? Dentro da minha igreja. Deus falou comigo assim, conversa com cada pessoa individualmente. Irmãos, nos últimos 3 meses, pastor, nos últimos 3 meses, eu devo ter tido visitas, eu devo ter tido umas 25 a 30 visitas, com os membros da minha igreja, para conversar especificamente com cada pessoa. Pessoas que estão na minha igreja há 5 anos, há 8 anos, há 10 anos, mas a vida dele não muda.
A situação espiritual não muda. Eu faço apelo, as pessoas vêm no altar, elas choram aqui, e Deus diz para mim assim: chorar não é quebrantamento. As pessoas choram porque elas estão emocionadas com alguma coisa, não que elas estão prontas para entregar o seu coração para mim. Não há uma entrega, há um emocional, há um rasgar de vestes, mas não há um rasgar de coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho um moço na minha igreja, que a família dele está lá desde o começo da igreja, há 12 anos. Ele já foi convidado para ser obreiro várias vezes. Ele disse para mim: eu não quero ser obreiro, eu não quero fazer nada na igreja. E depois de algum tempo, bastante tempo, sem conversar com este irmão, sem conversar, que eu digo assim, sem ter uma conversa de gabinete com ele, sem ter aquela conversa de pastor para ovelha. Eu tive uma conversa com ele há 2 semanas atrás, sentado na cadeira, no gabinete, ele abrindo o coração e dizendo: pastor, eu quero, mas eu não consigo. Sabe o que Deus diz para mim? Há um espírito de endurecimento prendendo a vontade das pessoas. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele deu um surto de choro, um desespero, um choro desesperado. Porque ele percebe que o coração dele é tão duro, ele está dentro da igreja há tantos anos, mas o coração é tão duro que o Senhor não conseguiu ganhar o coração dele. Não conseguiu ganhar, ele não entrega a sua vida, ele não consegue entregar-se ao Senhor. As pessoas dizem para mim: pastor, eu quero, mas eu não consigo. Eu falo: é mentira do diabo, você consegue. Tem um espírito prendendo a tua mente, tem um espírito prendendo o teu coração, mas eu quebro esse poder sobre a tua vida. Meus irmãos, um crente precisa provar a si mesmo para saber se ele está em Cristo. Mas, por favor, vamos terminar 2 Timóteo 2. Nós lemos o 22 e o 23. E eu quero ler, nós lemos o 24 e o 25, eu quero ler o 26. Porque eu não estou enganado quando eu lido com seres humanos. Eles estão presos espiritualmente. 2 Timóteo 2, que diz que o servo do Senhor não convém contender, isso é, não é brigando que a gente evangeliza. Não é, e olha aqui, irmãos, não é tentando convencer as pessoas com argumentos racionais para mudar a mente delas. Não se consegue mudar a mente de um ser humano. Eu já parei de tentar. Eu sou um pastor que eu não estou enganado com o fato de que eu não consigo mudar a mente de ninguém. Não consigo. Eu não tento. Eu não converso com as pessoas para mudar a mente delas. Eu falo com elas espiritualmente. Eu falo no espírito delas. Eu falo a palavra de Deus como um pastor enviado, um profeta, para falar o espírito delas. Mas eu amarro os espíritos que estão falando nos ouvidos delas. Presta atenção, irmãos. É interessante que o Senhor fala comigo assim: por que eu fui fazer essas visitas? Porque o Senhor falou comigo assim: vai falar com suas ovelhas, vai falar no ouvido delas, porque tem alguém falando lá quando você está calado. Tem alguém falando no ouvido delas enquanto você está calado, mas eu te dei uma boca para falar a minha palavra, e elas precisam ouvir a tua voz. E o Senhor falou comigo: ora com cada pessoa especificamente, repreende os demônios que estão prendendo a mente dela. 2 Timóteo 2, 25 diz: corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus, não o pastor, Deus lhes conceda o arrependimento. O arrependimento no coração endurecido é um presente de Deus, é um dom de Deus. Esposa, não adianta você ficar tentando convencer o teu marido. Há quantos anos você tenta e nunca conseguiu? Ninguém muda a mente de ninguém. Marido, não adianta tentar convencer a esposa. Quanto tempo você está tentando? Pais, convencer os filhos. Os pais que estão aqui sabem a experiência que é. Você aconselhar um filho, aconselhar. O ser humano é endurecido. Irmãos, no dia que eu preguei na minha igreja, que eu falei que quebrantamento não é chorar, uma irmã chegou para mim depois do culto e falou: pastor, é verdade, porque eu vou naquele altar e eu choro, mas eu volto a mesma.
Pastor, o meu coração não muda. Eu choro lá, eu choro, mas o meu coração não muda. Em outras palavras, chorar, rasgar as vestes, não quer dizer que a pessoa está quebrantada. Quebrantar, irmãos, é mudar de ideia. Quebrantar é quebrantar a dureza, aquele sistema que você não consegue sair dele. Quebrantar é você se abrir para uma nova ideia, uma nova opção, é Deus poder te levar numa nova direção. Quebrantar é ser maleável, é ser dirigível. Quebrantar é abrir mão da dureza, da insistência. Para que Deus lhes conceda o arrependimento, para que conheçam a verdade. Olha só o último versículo aqui, que se desprendam dos laços do diabo, pelo qual foram presos. Tornem a se despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Olhe para mim, por favor, por um momento. Toda vez que você vai lidar com alguém espiritualmente, que você vai falar de Deus para alguém espiritualmente, você está lidando com aquilo lá. Espíritos que estão prendendo as pessoas, elas estão presas em laços do diabo, a vontade deles estão presas, e as pessoas dizem para mim, pastor, eu quero servir a Deus, mas eu não consigo. A minha vontade está presa. E uma oração eu comecei a fazer, eu libero a tua vontade em nome de Jesus. Todo demônio que está aí liberando, prendendo a sua vontade, solta a vontade dele, solta a vontade dela em nome de Jesus. Já ouvi alguém chegar para você e dizer, eu gostaria de fazer, eu quero ser. Talvez alguém aqui, eu estou pregando e você está dizendo, sou eu, pastor, sou eu. Eu quero fazer, mas tem uma coisa que me prende, tem uma coisa que não me deixa ir. Eu tenho um homem que vai na minha igreja há anos ele vai lá. Ele é amigo de todo mundo na igreja, ele é meu amigo, eu sou amigo dele, porque o Dene, eu posso falar que o Dene não está aqui, o Dene, ele gosta de fazer churrasco na casa dele, e o Dene, se deixar, ele quer que a gente vá para a casa dele todo domingo depois do culto, fazer churrasco. Pastor, eu comprei uma carninha, pastor, vamos lá para casa, e o Dene passa na igreja, a esposa dele é uma mulher de oração, uma mulher que está na igreja, mas o Dene vem na igreja, mas o Dene não recebe Jesus, não recebe. Ele pede para orar por ele pede para abençoar a vida dele. Se ele vai viajar, ele pede, ora por mim aí para Deus me abençoar, ora por isso, ora por aquilo, mas quem quer entregar a sua vida a Jesus hoje? O Dene fica lá atrás, o Dene se prende, eu vejo os obreiros chegar, bater no ombro dele e falar, Dene, vamos lá, Dene, e ele pisa, e o diabo não deixa ele vir tomar a decisão. Toda vez que a gente está indo ganhar alguém, é exatamente isso que a gente está fazendo, ganhar, porque essa pessoa já está na mão do diabo, ela já foi ganha pelo diabo, e a gente está indo lá tentando arrancar essa pessoa da mão do diabo. Deixa eu falar para você, como pastor, nós temos um dos trabalhos mais desgastantes da vida. Nosso trabalho não é fazer discurso para as pessoas, nosso trabalho é arrancar as pessoas da mão do diabo. E quando a gente faz isso, a gente está lidando com os demônios que prenderam a vida dela. A gente lida, não é com pessoas, a gente lida com espíritos. Olha, meus irmãos, eu quero que Deus realmente ganhe a minha alma, porque eu quero ser um ganhador de almas. Eu quero ser um arrebatador de almas da mão do diabo, eu quero ser. Mas Deus falou para mim, seja corajoso. Pare com toda a intimidação, pare de ficar de boca calada, eu te fiz para falar, mas é falar com amor, é falar a minha palavra, mas não fique calado, fale com as pessoas. Chame elas para conversar, converse com amor, mas converse, elas precisam ouvir a sua voz. Quantas pessoas eu chamei para conversar? E aí, irmão, como é que está? Ih, pastor, está assim, está assim. Você ouvindo da boca dela tudo o que o diabo tem falado na cabeça dela por as últimas semanas. E agora você tem o trabalho de falar a palavra de Deus ali e confiar nas armas apostólicas. Eu preciso terminar a pregação e o tempo já foi. Por favor, abra em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. Vamos terminar aqui. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Esse texto é muito forte. 2 Coríntios 10, verso 4. Se você olhar, o apóstolo Paulo, e olha,
deixa o texto que está aí, deixa no screen aí o texto, porque quando Paulo está falando em 2 Coríntios 10, se você olhar na sua Bíblia de papel, tem um título no começo do capítulo. E o título do começo do capítulo é Paulo defende a sua autoridade apostólica. Paulo defende a autoridade apostólica. Então, quando ele começa a falar esse capítulo, ele está defendendo o seu ministério. Ele está defendendo a unção que Deus colocou na vida dele. Ele está mostrando o poder que tem a unção apostólica. E Deus falou comigo, isso claro no meu coração, ao ler esse texto, meditar nesse texto tantas vezes. Deus está falando assim. Paulo começa o primeiro versículo dizendo, ora, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e longanimidade de Cristo, que quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado, sim, eu que rogo, quando eu estiver presente, não me venha ser obrigado a usar de confiança, da ousadia que eu espero ter, que alguns nos julgam como se andássemos segundo a carne. Ok. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aqui está o segredo da visão de Paulo. Andando segundo a carne, eu falo na carne porque eu sou um homem, mas eu não estou militando segundo a carne. Porque as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Você sabe o que Deus falou comigo? Você precisa falar como pastor na vida das pessoas, porque eu te dei autoridade para destruir as fortalezas do diabo na vida delas. Toda vez que você for evangelizar alguém, você não está indo fazer outra coisa, você não está indo plantar flores, num terreno totalmente cultivado e maravilhoso para plantar flores, você está indo quebrar um chão duro. Toda vez que você está indo levar a palavra de Deus, você está indo cavar no cimento, você está indo para destruir fortalezas que o diabo construiu lá, antes de você chegar lá com a palavra de Deus. É incrível, toda vez que eu me defronto com alguém para ministrar a palavra de Deus, a primeira coisa que eu encontro são as fortalezas que o diabo já construiu. Não, pastor, mas não é muito assim não. Não é muito assim como você está falando também não, pastor. Porque não sei o quê, porque a mente da pessoa já está toda armada de decepções, de entristecimentos, de dores, de amarguras, de coisas da vida, de mentiras do diabo, e você está tentando colocar a palavra de Deus, mas as fortalezas estão lá. Tenta conversar com um filho rebelde. Tenta conversar com uma ovelha rebelde. Tenta conversar com alguém que está magoado, duro. As fortalezas estão lá. Só que o que a palavra de Deus está dizendo é, ei, tem uma unção apostólica em você para destruir fortalezas. Eu converso mansinho com as pessoas, no gabinete, ou na sala da casa delas. Eu converso na maior mansidão, mas a minha palavra é dirigida aos espíritos que estão lá. Eu enfrento as fortalezas que estão lá na mente daquelas pessoas. Eu ouço uma mulher falando do marido, eu fico vendo o que o diabo construiu na mente dela contra ele. Como o diabo fala mal daquele homem para aquela mulher, e ela acredita. Eu converso com um jovem e ele fala para mim como que ele odeia a igreja, porque como o diabo já construiu a fortaleza dele lá. E Deus diz para mim, eu estou te enviando para destruir uma fortaleza. Vai lá, pastor. Vai lá, evangelista. Vai lá, ganhador de almas. Você tem que destruir a fortaleza. Mas as nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Agora, olha o próximo versículo. Essas armas apostólicas, elas destroem raciocínios, conselhos. O que é conselho, gente? As coisas que o diabo falou lá, as mentiras que ele falou lá. Quando você está indo evangelizar, você está indo levar a verdade para destruir a mentira que foi construída lá. Você tem que falar com amor, mas você tem que falar, porque as pessoas precisam ouvir a verdade. Mesmo que elas estão endurecidas, na verdade você tem que destruir os conselhos. E olha só, toda a altivez, toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, toda vez que a Bíblia fala em conhecimento de Deus, ela não está falando de uma aula, de uma classe.
Porque as pessoas estão acostumadas a ter classes sobre Deus, desde que elas nasceram. Ele está falando de experiência. A altivez maligna, ela impede a experiência da pessoa de conhecer a Deus. E deixa eu te falar, pastor, desculpa, não, deixa eu terminar aqui. Não é pelo muito falar, mas deixa eu explicar aqui. Nenhuma pessoa conhece a Deus de vir à igreja, ficar sentado e ouvir todas as pregações sem tomar a decisão. Irmãos, tem pessoas que elas não esperam eu descer do púlpito. Eu tenho experiência, as pessoas chegam correndo para mim, eu nem terminei de pregar, a pessoa chega correndo para mim e fala, pastor, que palavra! Pastor, como eu gosto de ouvir você falar, o Espírito Santo fala para mim assim, não se engane, porque ela não quer fazer nada do que foi pregado. Não se engane, porque ele não quer aceitar nada do que foi pregado. Só tem os ouvidos para ouvir, mas não toma a decisão de se submeter a essa palavra. Não toma a decisão em cima da palavra. E Deus tem falado comigo, você tem que levar as pessoas a tomarem a decisão. Presta atenção. As pessoas suportam você pregar para elas. Quer pregar para mim? Pode pregar, mas não quer. Você quer vir lá em casa pregar? Gente, presta atenção nisso. A pessoa diz para você, você fica todo animado, pensando que você vai ganhar ela para Jesus? Porque ela fala assim, vai lá em casa pregar de Deus para mim. Com certeza, qual é o dia? Vou, marca e vai. Você vai uma semana, você vai 2, você vai 3, você vai 4. Primeiro, ela não quer vir na igreja, ela quer que você vá na casa dela. Segundo, quando você traz ela na igreja, ela não quer tomar a decisão de servir, ela não quer tomar a decisão de aceitar Jesus. Ela só quer ouvir. Eu tive uma família católica, que o rapaz pediu para mim, pastor, eu gosto tanto de você dar estudo, você pode dar um estudo lá em casa? Eu falei, claro. E eu ia dar estudo lá, e ficava dando estudo lá, e você acha que estava resolvendo alguma coisa? Eles só queriam ouvir. E aí ele tomou uma atitude drástica, ele falou assim, você pode fazer um estudo sobre Maria? Eu falei, você tem certeza? Ele falou assim, pastor, não vai mudar nada não, mas você pode ir lá falar. Eu falei, capeta, você já está dizendo para mim que você não vai soltar eles, e que não vai mudar nada, e que eu posso ir lá perder meu tempo e falar, porque você não vai deixar eles mudarem. As pessoas suportam você evangelizar elas. O que elas não suportam é tomar a decisão. Chama ela para tomar a decisão. Não, eu não estou pronto ainda. Não, deixa mais. Não. Irmão, você quer batizar? Irmão, já tem 5 anos aí. Não, pastor, não estou pronto ainda não. Eu falei, quando é que você vai ficar pronto? Você só fica pronto no dia que você toma a decisão. Tomar a decisão é estar. Por isso que o Senhor falou para mim, ora na vontade das pessoas. Há um demônio que prende a decisão delas, porque o conhecimento de Deus não é ouvir pregação, o conhecimento de Deus é a experiência, e você só vai me experimentar no dia que tomar a decisão. As pessoas não experimentam a Deus de ficar no culto, elas experimentam a Deus no dia que elas vêm ao altar e entregam as suas vidas a Jesus, entregam tudo ao Senhor. Quando tudo perante o Senhor estiver. E todo o teu ser, Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Mas o diabo deixa as pessoas ouvirem a palavra, irem para o chá da igreja, irem para o churrasco da igreja, irem para o acampamento da igreja, irem para isso da igreja, vem até para a vigília, pula e dança no culto de louvor, mas não entrega a sua vida a Jesus. Você tem que levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Bom, eu quero terminar fazendo a seguinte oração. Que o Senhor ganhe os ganhadores de alma, em primeiro lugar. Aí sentado onde você está, eu queria que você lembrasse de 1 Timóteo 4,15, que diz, cuida de ti mesmo e depois do que você vai pregar. Porque fazendo isso, salvarás a ti primeiro e depois os que vão ouvir tua pregação. Só nessa noite, eu queria fazer um apelo seguinte,
Você já está na igreja, já é batizado, você é um ganhador de almas. A pergunta do Espírito Santo é: em qual área Deus não ganhou a sua alma ainda? Ou será que você pode dizer que todas as áreas já foram ganhas? Deus já te conquistou completamente. Você não está resistindo a Deus em absolutamente nada. Será que isso é verdade? Será que Deus já ganhou as nossas almas de verdade? Aí onde você está, se você puder fechar os olhos e dizer: Deus, eis aqui a minha. Olha para a minha alma aqui nesse momento. Senhor, Tu que contemplas, eu já me batizei, eu estou batizado há anos, eu tomo ceia já tem mais de 10, tem quase 20 talvez. Senhor, eu sou até obreiro daí, Senhor, eu sou até pastor, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, Senhor, eu sou músico, Senhor, eu dou aula para as crianças, Senhor, mas será que Tu ganhaste a minha alma? Senhor, em que área você não ganhou a minha alma ainda? Ó Deus, conquista a minha alma. Quem quer dizer isso para o Senhor nessa noite? Conquista as áreas que não foram entregues a Ti ainda. E olha, Senhor, só Tu sabes quais são e toca nelas. Mostra que áreas o Senhor está pedindo que eu nunca te entreguei. Senhor, eu quero ser um ganhador de almas, mas para isso você precisa ganhar a minha completamente, ganhar a minha alma, incendiar a minha alma completamente. Senhor, ganha as nossas almas nesta noite. Ganha as nossas almas. Irmãos, a segunda oração que eu queria fazer é contra o espírito de endurecimento. Todo endurecimento, a começar por nós, porque a pessoa que prega, ela não pode estar endurecida. E a pergunta é: qual a área da minha vida que pode estar endurecida? Para o Senhor poder me usar, para eu pregar para pessoas endurecidas. Só vamos orar: Senhor, aqui estamos nós, que já fomos salvos por Ti, que já estamos em Tua casa, e que estamos nos dispondo a pregar para alguém. Senhor, estamos nos dispondo a evangelizar alguém, estamos nos dedicando a pensar na salvação de alguém. Deus, em que área ainda sou duro contigo? Deus, em que área ainda estou te resistindo? Em que área eu ainda não disse sim? Oh Deus, Tu vens tentando me conquistar há anos e anos e anos naquela área. Eu ainda estou sendo duro contigo. Eu quero que o Senhor tire toda a dureza do meu coração, que o Senhor derrube toda a resistência que há em mim. Porque quando Tu me enviares, eu vou pregar a pessoas endurecidas. E eu preciso pregar com mansidão, eu preciso pregar com autoridade, eu preciso ir na unção do Teu Espírito para que o Senhor quebre o endurecimento daquelas pessoas. Mas primeiro quebra o endurecimento em mim, ganha a alma do pregador primeiro. Em nome de Jesus, Senhor, conquista nossas almas nessa noite. Em nome de Jesus. Agora, olhe para mim por um momento. Eu não quero estender muito porque nós precisamos orar. Eu quero orar sobre pessoas endurecidas que você conhece na sua vida e que você gostaria de pregar para elas ou já tem pregado para elas, mas elas continuam endurecidas. Eu quero orar com elas, por elas agora, junto com você. Mas eu queria sugerir uma coisa. Antes de falar com ela, combata o espírito do endurecimento prende a mente dela, que prende o coração dela. E você ore comigo nesse momento por essa pessoa, seja um parente, ou seja alguém que está na tua lista de evangelismo, e você diz: demônio, solta aquela pessoa. Espírito de endurecimento, solta ela. Vamos orar, todo espírito de endurecimento que prende estas almas, que esta igreja está tentando evangelizar. Satanás, e agora eu dou uma ordem desse púlpito, porque eu sou um profeta aqui nessa noite, e eu digo: você que está prendendo as almas, que essa igreja está tentando evangelizar, solta elas em nome de Jesus. Espírito que endurece a mente delas, espírito que endurece o coração delas, espírito que mente para elas, caiam por terra todas as fortalezas. Ó Deus, sejam parentes, sejam amigos, conhecidos, pessoas que vêm visitar essa igreja, mas cujo coração o espírito de endurecimento tem segurado, o espírito de incredulidade, solta essas pessoas. Em nome de Jesus, solta elas. Cada pessoa que vai ser evangelizada por essa igreja, por cada membro dessa igreja, por cada obreiro dessa igreja, pelo pastor dessa igreja, em nome de Jesus, solta, diabo. Você tem que soltar aqueles que Deus quer salvar nessa cidade. Você tem que soltar, em nome de Jesus. Nós te damos ordem agora. Em nome de Jesus, espírito de endurecimento, solta o coração daquela mulher, daquele homem, daquele parente, daquela criança, daquele jovem, daquela mulher, solta em nome de Jesus. Todo endurecimento cai por terra, toda a fortaleza do diabo cai por terra no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, olhem para mim por um momento. Eu queria terminar com uma experiência de um pastor americano que tinha 70 membros na igreja.
e ele evangelizou as ruas ao redor da igreja durante 6 anos, ninguém se convertia. Isso está no livro da pastora Neuza Itioca, Batalhando no Mundo Espiritual. E aquele pastor um dia estava em oração, e sem ele esperar, ele teve uma visão surpreendente de um demônio muito feio que apareceu diante dele. E ele, depois de tomar aquele susto, ele perguntou àquele espírito quem ele era. E aquele espírito respondeu: eu sou o príncipe da feitiçaria dessa região. E o pastor falou: então é com você mesmo que eu quero falar. E o pastor, cheio de ousadia, virou para aquele demônio e falou assim: eu ordeno a você que solte as pessoas da rua fulana de tal, da rua tal. E o pastor começou a mencionar os nomes das ruas da cidade, que ele havia evangelizado durante anos e ninguém se convertia. O pastor começou a dizer: solte as pessoas da rua tal, e da rua tal, e da rua tal, e da rua tal. E aquele espírito ficou olhando para o pastor assim, e antes de ir embora, ele falou assim: ok, eu solto só esses e não solto mais. E sumiu. Alguns meses depois, de acordo com o que está no livro, aquela igreja dobrou a membresia. E as pessoas que estavam ao redor daquelas ruas onde foram evangelizadas começaram a se converter, porque aquele espírito recebeu uma ordem para soltar as pessoas. Irmãos, evangelizadas as pessoas já estão. Conhecer o evangelho elas já conhecem, mas elas precisam ser liberadas para que possam tomar a decisão. Senhor, obrigado pelo privilégio de ministrar esta palavra neste lugar e pelas almas que vão vir para cá e que vão ser batizadas nessa congregação. Senhor, recebe a semente que esse pastor está lançando durante esse mês de evangelização nessa igreja, de trazer pastores para ministrar sobre evangelismo. Senhor, o Senhor fez isso, então realiza a obra que o Senhor está fazendo. Senhor, completa a obra da salvação. Senhor, em nome de Jesus, traz os frutos, porque é do Senhor esse projeto. Pai, obrigado por me incluir nele, obrigado pelo privilégio de participar dele, Senhor, no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. A igreja diz...